Ferramentas para cotas. A terceira barra de ferramentas de cotas da barra gerente possui 3 funções disponíveis sobre cotas. A primeira delas é cotar em escala. Cotar em escala será útil apenas quando você tiver desenhos em escalas diferentes ocupando a mesma prancha e quiser utilizar o Model Space para isto. Vamos pegar este exemplo, onde temos a planta baixa que queremos que saia na escala 1:50 e a cobertura que queremos na escala 1:100. A minha escala atual, vamos verificar aqui, é 50, ok? Então vou dar um zoom aqui para fora, vou na biblioteca do CAD Normal, vou inserir um padrão A1. Em símbolos gerais, folhas e carimbos, eu tenho aqui o padrão A1. Peço para inserir. E o CAD Normal já vai trazer ele na escala 1:50. Ok? Bom, para colocar essa planta aqui da cobertura na escala 1:100, eu terei que aplicar um comando Scale nela. Ok? Vamos entrar no comando Scale. Aqui eu estou entrando pelo atalho de teclado. Seleciono a cobertura. Clico em ponta de seção. E como a minha prancha é da escala 1:50, que é a escala do model, para que essa cobertura saia na escala 1:100, eu tenho que reduzir ela para metade, ou seja, aplicar o fator de escala 0,5. Ok? Perfeito. O problema agora é que quando eu cotar elementos nessa cobertura, eles sairão com a metade do tamanho, certo? Porque quando cotamos aqui no padrão normal, ele mede o valor e escreve o valor que foi medido. Então devemos utilizar essa função cotar em escala. Ele informa que a escala do model é 1:50 e a escala das cotas que eu quero é 1:100. Uma vez isso definido, você poderá utilizar normalmente os comandos de dimensionamento, que o valor medido já será multiplicado por um fator de escala que o próprio CAD Normal já calculou, e o desenho será adaptado. Veja que aqui ele mostra 20, mas se eu usar o comando dist, pelo atalho de teclado D, eu medir a distância entre dois pontos, essa distância é 10, ok? Um cuidado que você deve ter é que se você for agora cotar com elementos na escala 1:50, deverá retornar ao comando cotar em escala e igualar a escala do model com a escala atual de cotas. Ok? Pode acontecer, no entanto, de você já ter feito cotas. Eu igualei a escala do model, então pode ser que você já tenha feito cotas aqui. Vamos colocar aqui para facilitar a comparação nos mesmos pontos, certo? Eu tinha cotado já antes de aplicar o comando Scale, então as cotas foram reduzidas pela metade, né? Então o que eu faço aqui? Eu vou cotar em escala novamente, boto a escala 1:100, que é a escala que eu quero, e venho aqui na segunda ferramenta dessa barra, que é exatamente o Gene Update, que atualiza as cotas selecionadas de acordo com o estilo que tiver atual, certo? Então, se você estiver usando um estilo do usuário, ele será igualado ao estilo do usuário e obedecendo aquela conversão de escalas que foi feita, certo? Da mesma forma, se você eventualmente esquecer de voltar a escala e continuar cotando nessa prancha, você poderá acertar o estilo de cota atual, a escala igualando a escala do model com a escala das cotas, e aplicar o Gene Update. Lembro mais uma vez que isto é um uso particular para esse tipo de prancha, onde eu tenho desenhos em escalas diferentes e utilizando apenas Model Space. Cotas editadas. Quando utilizamos o comando editar aqui no atalho Edge sobre uma cota, podemos alterar o valor do texto. Aqui, por exemplo, eu selecionei esse texto e vou colocar
uma medida, ok? Isso não é, vamos dizer assim, um comportamento adequado para o tipo de projeto que fazemos no AutoCAD, porque todas as cotas devem ter a medida calculada pelo próprio programa. Até porque, se eu agora modificar a posição dessa cota, se eu aumentar ou diminuir, eu passei a ter um texto fixo, ele não será alterado. Então ele não se adequa ao desenho. Eventualmente recebemos desenhos com esse tipo de cota, e isso causa uma certa confusão, causa alguns problemas de lógica, inclusive no cálculo de áreas, certo? Bom, então aqui eu tenho, continuando o estudo da barra de ferramentas do CAD Norma, de ferramentas de cotas, eu tenho aqui a terceira opção, que chama indicar cotas editadas. Se eu tiver alguma dúvida se existem cotas editadas no desenho, ok? Observação, não são cotas explodidas, ok? São cotas editadas, aquelas cujo valor do texto não corresponde ao valor entre as medidas reais. Então eu seleciono um trecho para investigar, e ao terminar a seleção, o CAD Norma vai botar aqui uma simbologia indicando que existe uma cota editada, ok? Nenhuma ação é realizada sobre a cota, certo? Se você quiser fazer com que a cota volte ao valor real, você vai ter que usar o comando DIN do próprio AutoCAD. Colocando sinais de menor e maior, ele assume o valor real da medida, ok? Esta função, repetindo, ela serve apenas para indicar que existem cotas editadas no seu desenho. Em seguida você apaga a simbologia que foi inserida. Com isso terminamos o estudo de ferramentas de cotas. Lembrando sempre que sugestões são muito bem-vindas.